Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Dia 2 de janeiro de 2023. Que delícia, hein? Muito bom, novo ano, cheio de novidades, cheio de coisas boas que Deus tem para nós. E teremos vários encontros esse ano, em nome de Jesus. Encontros de aprendizado, de troca de experiências, de troca de conhecimento. E quem for chegando aí, vai dando likes, vai compartilhando, tá? Esperando as pessoas chegarem. E hoje nós vamos falar sobre reputação. Palavra forte, né? Reputação. E aí eu coloquei até no título. Reputação. Você está disposto ou disposta a perder a sua? Vou até colocar aqui, ó. Anexado. Para a gente poder iniciar, debater este assunto. Muito polêmico até, né? Porque, principalmente nos tempos antigos, a gente ouvia muito se falar sobre reputação, ouvir falar sobre perder reputação e tudo mais. E houve tipo um ímpeto a semana passada para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês a respeito deste assunto, né? Eu acho que tudo coopera para o bem, como eu sempre falo, tudo coopera para o bem. E eu aprendi que tudo que a gente, qualquer coisinha que vai acontecendo com a gente tem que dar um jeito logo de falar, de compartilhar, porque muitas vezes a gente acha que acontece as coisas só conosco, mas não é. Acontece com várias pessoas e as pessoas têm que saber com quem se conectar e entender que estamos juntos, que também acontece com outras pessoas e que podemos nos ajudar. Podemos nos ajudar. Então, vamos começar a falar sobre este assunto um pouco polêmico. E eu espero não, eu tenho certeza. A gente tem que aprender a mudar o nosso vocabulário também, viu? Um truquezinho aí, um conselho. Vamos mudando o nosso vocabulário. Se você sabe que vai fazer diferença na sua vida, você tem certeza que vai fazer diferença na vida de outra pessoa também. Então, eu tenho certeza que fará diferença na sua vida e que o Espírito Santo mova através de você e que traga verdadeiramente uma ativação para que você possa fazer a diferença nessa vida. O que é reputação? Você deve perguntar assim, Maia, o que é reputação? Olha, a reputação é você querer sempre o seu nome bem falado. Você será aquela pessoa que sempre agrada muitas pessoas. É aquela pessoa, sabe? Que você quer sempre ser bem visto, bem quisto. Então, sejam bem-vindas, Fabiana, boa noite. Boa noite, Jennifer. Sejam bem-vindas, gente, viu? Sinta-se à vontade para participar, fazer perguntas. Sejam bem-vindos. Feliz ano novo para vocês. Vai compartilhando aí, dá likes para a gente poder estar junto. Então, o que é a reputação? É a pessoa querer sempre ser bem vista, bem falada, né? A pessoa ser benquista. Então, assim, nós falamos muito que a reputação é um jogo, porque ela realmente é um jogo. As pessoas querem colocar eu e você nesse jogo chamado reputação, para que eu e você não possa tomar a decisão de ser, de fazer aquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus colocou em nosso coração. Então, assim, existem dois jogos, o jogo da reputação e o jogo do fruto. E assim, qual o jogo que você quer jogar nessa vida? O jogo da reputação ou o jogo do fruto? Se a gente for decidir, se eu ou você decidir jogar esse jogo da reputação, a gente nunca vai conhecer o fruto. Ai, mas como é que é isso, Mai? Me explica mais sobre isso. Como é que eu vou deixar de sujar a minha reputação? Como é que eu vou deixar,
sabe? As pessoas pensarem algo de mim, falarem algo de mim. Me fala aí como é que funciona esse tal de jogo da reputação. Bom, no jogo da reputação, as pessoas que praticam esse jogo têm que ficar calado com suas convicções, não pode falar do que acha realmente, do que pensa realmente, não pode falar suas ideias, não pode falar nada. Por que não pode falar nada? Porque se ela falar a verdade, ela pode constranger e pode até prejudicar as pessoas que querem que ela fique calada. Então, assim, como é que funciona isso? Desse jeito. As pessoas querem nos impedir, porque elas têm medo. Então, assim, quando a gente também tem medo de ser quem nós somos, de assumir nossa identidade, de saber que realmente nossa identidade em Cristo, nós ficamos calados, nós não mostramos as nossas palavras, nós não falamos aquilo que nós entendemos, aquilo que nós temos certeza, nós ficamos calados. Nós vestimos uma capa, colocamos uma máscara e vamos ser aquilo que as pessoas desejam que nós sejamos. Então, a reputação é o quê mesmo? É aquele negócio, eu não posso arrotar, eu não posso sair desarrumada, descabelada, eu tenho que ficar usando maquiagem o tempo todo, porque eu tenho uma imagem a me mostrar, entendeu? Mas eu sou maquiada o tempo todo? Toda? Não sou. Eu ando de cabelo arrumado o tempo todo? Eu não ando. Então, assim, a gente tem que começar a entender realmente o que é que nos faz bem, qual é a nossa verdade, o que é aquilo quem nós somos de verdade. Será que a gente está sendo quem nós somos? Ou a gente está sendo algo para agradar o outro? Ou a gente está sendo alguém com capas, com máscaras, para que agradar o outro, para que o outro não fale mal de você? Sabe quando a gente é criança? Quando a gente é criança, a gente ouve muitos nossos pais educando a gente dessa forma. Olha, quando você sair, vai ser desse jeito, desse jeito. Você não pode me envergonhar. A gente ouviu muito isso. Acho que eu falei também para o meu filho, eu também ouvi muito isso também quando era criança. Ó, a gente ouve o quê? Reclamação da mãe. Nunca é nada para a criança, mas dos pais. Tipo assim, os pais têm medo de como as pessoas vão pensar que eles são. Por quê? Porque se a criança é mal educada, a culpa é dos pais. Se a criança é mal vestida, a culpa é dos pais. Os pais estão sempre preocupados no que os outros vão pensar deles. Eles nunca, às vezes, estão preocupados nem com o próprio filho, como o filho é, como o filho quer ser livre, como o filho quer agir, né? Os pais nunca se preocupam com isso, eles estão se preocupados com a autoimagem deles. É muito triste, mas é a verdade. Quem é mãe entende um pouquinho e sabe que a gente às vezes vai colocando limites, né? Deixando, às vezes, os filhos nem serem que eles são com este medo, com este receio de sujar a nossa reputação de como pais, como educadores. Fingindo, às vezes, né, que os filhos são anjos, só Deus sabe, né, dentro de casa como é que é. Mas muitas vezes a gente quer ter essa blindagem nossa do que os outros vão pensar. Então, assim, a reputação é o que nos amarra, é o que amarra a maioria de nós. Ela nos amarra, ela nos prende. Deus pode nos chamar, mas aí a gente para pensar. Tipo, se a gente para pensar se a gente vai seguir ou não aquilo que Deus quer, com medo de sujar a nossa reputação, com medo de sujar o nosso nome. Porque, assim, muitas coisas das quais nós passamos durante nossa vida é para servir de testemunho para outras pessoas, para Deus levar transformação, para Deus levar cura para outras pessoas. E aí a gente tem medo de falar daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fizemos. Por quê? Para não sujar a nossa reputação. Ah, porque todo mundo pensa que eu sou assim. Ah, porque ninguém pensa que eu sou assim. É velha criatura, mas nós vivemos aquilo e hoje nós somos novas criaturas servindo como instrumento do Senhor nesta terra para ajudar a salvar vidas. Nós somos sócios de Deus nessa terra para ajudar neste negócio de salvar vidas. Então, vamos para um exemplo lindo? Pedro. Pedro andou com Jesus, viu Jesus fazendo milagres, andou na presença de Jesus aqui nessa terra, mas aí, quando ele teve a oportunidade de verdadeiramente mostrar
que ele era seguidor, de que ele era, de que ele estava junto com Jesus, o que ele fez? Ele negou. Ele negou, ele se preocupou com ele naquele momento. Ele se preocupou com a reputação dele. Disse, nossa, se eu disser que eu ando com ele, o que vai acontecer comigo? Se eu disser que eu estou com ele, que eu o conheço, o que vai acontecer comigo? Então, Pedro negligenciou aquele momento, a oportunidade de fazer algo esplendoroso, né? Por causa do quê? Da reputação dele. Ele pensou na reputação dele. Não no que Jesus estava para fazer, não no que, em quem Jesus significava para ele, não que Jesus era mesmo na terra naquele momento. Então, mas depois que o Espírito Santo veio e trouxe transformação na vida de Pedro, aí Pedro deu a vida por Jesus. Pedro foi capaz de fazer maravilhas, né? Por Jesus, porque houve uma transformação verdadeira, houve uma consciência daquilo que ele tinha para fazer, ele jogou a reputação dele fora, não quis mais saber dele mesmo, mas de Cristo, e aí ele foi lá e fez a diferença. É essa vida ao qual eu estou falando, essa vida de pegar a reputação e jogar no lixo. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque ou você decide. Ou você joga o jogo da reputação, ou você joga o jogo do fruto. Mas que jogo do fruto é esse? Espera só um minutinho que eu vou falar. Primeiro eu quero dizer, sabe qual é o problema das pessoas que vivem no jogo da reputação? Elas têm necessidade de aprovação, bloqueio da própria imagem, elas não têm coragem e é autossabotador. E em todos os tempos, essa pessoa nunca cumpre o chamado de Deus na vida dela. Nunca cumpre o chamado de Deus nessa terra. Por muito tempo eu tive essa necessidade de aprovação, de pensar no que os outros vão achar de mim, do que os outros vão pensar a respeito da minha vida, da minha história, de quem eu sou, de quem minha vida é, né? Porque quem eu sou imagem e semelhança de Cristo. Então, assim, por muitas vezes, por muitos anos na minha vida, eu vivi nessa necessidade de aprovação do que os outros vão pensar ao meu respeito, do que os outros vão pensar sobre a minha história. E esse é o nosso problema. Nós ficamos preocupados com a nossa própria reputação. Só que essas pessoas que recebem o chamado, nós que recebemos o chamado de Deus, tivemos que tomar uma decisão. Decidir jogar a reputação no lixo. É muito forte isso, né? E eu decidi isso. Eu decidi de uma vez por todas jogar a minha reputação no lixo. Não estou nem aí do que os outros vão falar, não estou nem aí do que os outros vão dizer. Só que Deus me chamou para um propósito. Ele me chamou para ajudar pessoas através da minha história. Porque eu entendi que se eu passei por tudo que eu passei na minha vida, é para isso. É para eu ajudar pessoas, é para eu ajudar com o Espírito Santo a transformar vidas e ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, nada, nenhuma vírgula da minha história hoje, eu já passei por muitas coisas, eu falei assim, nossa, eu mudaria. Algum tempo eu falei assim, eu mudaria, hoje eu não mudo nada. Porque eu sei que tudo que eu passei, as decisões que eu tomei, as atitudes que eu tive, serve hoje para que eu possa ser um exemplo, testemunho de vida, que Deus é capaz de tirar a pessoa do amassal do pecado e fazer de uma nova criatura. Então eu fiz isso. Eu decidi jogar a minha reputação no lixo. E eu quero falar sobre isso, sobre algumas atitudes que eu tive. E você está preparado para ouvir? Eu quero saber de vocês se vocês estão preparados para ouvir algumas atitudes que eu tive no decorrer da minha vida, que, assim, para muitas pessoas se envergonharem. Totalmente, a gente sente vergonha, assim, por um tempo, mas hoje eu entendo que Deus fez muita coisa, Ele me blindou de muita coisa. Eu contei no meu livro, no meu primeiro livro, o Sopro de Vida, um pouco da minha história. E no segundo livro terá um pouco mais dessas histórias que eu irei contar agora. Então, eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Sobre algumas atitudes que eu tive, principalmente na minha adolescência, na minha vida, ao qual, por alguns motivos, eu tomei decisões, né, equivocadas. Mas nada é por acaso, tudo coopera para o bem. Amém? Amém. Eu estudava numa escola particular, gente, muito boa em Conquista.
em Vitória da Conquista. E, assim, a maioria dos meus colegas sempre foi muito de poder bem aquisitivo e minha família sempre foi muito simples. E nós morávamos em frente à escola, em frente à escola. Uma casa simples, mas que eu tinha muito orgulho. E eu podia ter vergonha na minha reputação por eu estudar numa escola muito, né, particular, com pessoas com poder aquisitivo alto. Eu podia ter vergonha de quem eu era, mas eu nunca tive. E eu sempre tive orgulho da pessoa que eu era, da família que eu tinha. Nós morávamos em frente à escola, na minha casa, sempre vendeu picolé, geladinho, sorvete, essas coisas. E eu ia para casa correndo para ajudar a minha avó a vender esses picolés e tudo. Não estava nem aí para a reputação da pessoa que estudava numa escola particular, de ser a princesinha, não. Eu sempre tive orgulho de trabalhar, de ajudar a minha avó desde criança. Vendia na escola também chicletezinhos, eu comprava chicletezinhos para estar ali vendendo e ajudando em casa, ou comprar as minhas coisas também. Então, eu tinha muito orgulho, sempre tive muito orgulho disso, de ajudar a minha avó e tudo mais. Vem cá, no meu livro eu conto, né, sobre o meu namoro, meu primeiro namorado, sobre a história de como eu conheci na escola e tudo mais. E também conto a minha ausência de paternidade, que ocasionou vários sentimentos, né, na minha vida, várias ausências de amor, de carinho, que eu fui buscar em outra pessoa. E quando eu vi nessa pessoa a resposta do qual eu precisava, que é de atenção, de amor, de carinho, eu fui contra os meus próprios princípios, né? Eu menti para minha mãe, eu escondi coisas da minha mãe, como, por exemplo, depois que minha avó faleceu, lá em casa era assim, era duas casas, uma casa na frente e uma casa no fundo. E a casa no fundo era a casa da minha mãe. Era a casa da minha mãe. E eu vivi muito tempo com minha mãe no fundo, mas depois de algumas situações eu comecei a morar na casa da frente com minha avó. E dormir na casa da frente. Quando a mãe faleceu, minha avó faleceu, eu continuei dormindo nessa casa da frente sozinha. Continuei dormindo nessa casa da frente sozinha. E o que acontecia, gente? A porta da cozinha, quando você trancava por dentro, ninguém conseguia abrir do outro lado. E este meu namorado, né? A gente, escondido, ele ia para lá para casa de noite. Ele ia lá para casa de noite, escondido, minha mãe não sabia, e ia dormir comigo. Quando eu digo dormir, gente, não é sexualmente, não só sexualmente falando, mas para fazer companhia, para me ficar comigo, para a gente ficar junto, né? Carinho e atenção. Então ele ia para lá ficar comigo. Foram alguns dias assim. Eu morava em frente à escola onde eu estudava. E de manhã cedo tinha aquele tanto de alunos e tudo na porta da escola. E ele saía cedinho e minha mãe não descobriu. Só que teve um dia que minha irmã ficou doente, à noite, passou muito mal. E aí a gente saindo para poder levar minha irmã no médico foi quando ele estava vindo naquele momento para ficar comigo. E aí minha mãe viu ele vindo, né? Tipo assim, o que você está fazendo na rua uma hora dessa e tal? Ele deu uma desconversada, e mentiu pra minha mãe, e a gente saiu para levar minha irmã no médico e tudo mais. Minha mãe foi descobrir bem depois que isso acontecia. Bem depois que isso acontecia. E você fala assim, nossa, mãe, você com 13 anos de idade fazia isso? Infelizmente, gente, infelizmente. Ou felizmente, né? Eu fiz algumas coisas. A rebeldia é uma das causas da rejeição e do abandono. A gente fala sobre isso e as pessoas não entendem o quanto isso é grave. As pessoas só veem o lado delas, mas não vê quanto o lado de cá sentia-se. A ausência, né, desse amor, desse carinho ao qual eu buscava em outro. E tudo que o outro me fornecia aquilo que eu precisava, eu estava topando. Olha para você ver como é que é. Eu estava topando fazer algo que fugia dos meus princípios e dos meus valores por causa de uma ausência de algo tão simples, né? Tão pequeno. Mas eu fiz isso. Outra coisa também que eu fiz, que aconteceu, né? Não que eu fiz, talvez. No meu segundo livro eu contarei, né? Sobre o meu... Durante o meu... A minha... Como é que se diz? O meu relacionamento abusivo que eu sofri durante muitos anos no meu casamento com o pai do meu filho.
E o que aconteceu, gente? O meu ex-marido, ele não só... Meu filho sofria, né? Diante de violências físicas do meu ex-marido, e eu fui incapaz de proteger o meu filho dessa violência física que ele sofria. Eu fui incapaz de tomar a frente e proteger ele naquele momento onde ele sofria aqueles abusos. Então, talvez eu pudesse chegar aqui e gritar, né, que eu fui topzera de mãe, mas eu cometi muitos erros pela imaturidade, fui mãe aos 14 anos, e uma das maturidades e consequências que eu fiz foi ser incapaz, porque eu me sentia, eu também falei sobre isso, também fiz uma live sobre isso, dependência emocional do meu ex-marido, me sentia incapaz, então eu peguei e me senti fui incapaz de proteger o meu filho diante dessa violência física que ele sofreu. E também de ser vítima repetidamente vezes de violência física, emocional, moral, sexual e psicológica por essa mesma pessoa que fez no meu filho. Eu fui também omissa, fui também incapaz de sair deste relacionamento, ao qual eu fiquei durante 14 anos, sendo vítima de violência sexual, violência física, violência psicológica, violência moral, e ao qual ocasionou tantas coisas, mas, como eu disse, tudo coopera para o bem. Então, assim, se eu ficasse calada, falando que minha vida é ótima, que minha vida foi maravilhosa, que eu sou top de mulher, não. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por situações, mas graças a Deus por nosso Cristo Jesus, que nos tira do lamaçal do pecado, nos faz pessoas novas todos os dias, né? Porque eu digo que a conversão não é só quando eu levanto a minha mão e aceito a Cristo, mas quando eu decido ser uma pessoa transformada diariamente por Ele. Porque, como a palavra mesmo diz, né? Só por nós nascermos, nós já somos pecadores. Então, quando eu decido deixar Cristo trabalhar em minha vida para que eu possa ser uma nova criatura, isso muda tudo. Ai, gente, são tantas histórias, muitas histórias. Ai, gente, já me sujeitei a me humilhar pedindo ajuda a pessoas, até da própria família mesmo, de pedir ajudas quando eu precisei, certo? Quando eu precisei pedir ajuda, fui lá, pedi ajuda, me humilhei pedindo ajuda a pessoas. Só que o que acontece? Essas pessoas no momento me ajudaram. Só que aí depois me humilharam por ter me ajudado. E no momento que tem oportunidade, joga na minha cara por ter me ajudado. Então, assim, quando a gente precisa de ajuda, que a gente se humilha, que a gente se dá a cara a tapa mesmo, poxa, eu tô precisando de ajuda, eu, sabe, tô nessa situação assim, 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 e vai lá e pede ajuda com humildade, e você recebe a ajuda no momento, mas que depois a pessoa usa como isso para jogar na sua cara, para que você se sinta humilhada, para que você se sinta a, a tendência, a vontade, não sei, do outro é mostrar, né, que é melhor do que você. E até isso, né? Na reputação acontece isso. Porque, assim, a Deus, a você e a um outro. Você sabe sua identidade com Deus, você sabe quem você é em Deus, mas aí vem um outro que está perdido, que não sabe quem é, que vai fazer o quê? Vai tentar puxar seu tapete, vai tentar, sabe, fazer de tudo para que você perca essa conexão, para que você não, sabe, perca sua identidade, para que você se perca no meio do caminho. Se você não estiver ligado mesmo com Deus, você se perde, você se frustra, você não segue adiante. Então, é muito importante você saber quem você é, muito importante você saber a sua identidade. E no decorrer da nossa vida, assim como eu, você também foi falho, você também teve alguns erros, você teve coisas que você fez ao qual no momento você se envergonha, talvez até se esconda, né? Mas eu te digo, você quer ter reputação ou você quer ter frutos? Eu, neste momento, estou, não só no meu livro, mas aqui também, no meu próximo livro, eu estou colocando a minha reputação. Estou jogando totalmente a minha reputação no lixo. Eu não quero ter reputação. Eu não quero ter reputação. Quando eu quero saber de você, se você morre de medo das pessoas falarem mal de você.
Eu quero saber se você tem esse medo das pessoas falarem mal de você. Você vai se responder neste momento. Sabe o que determina a nossa grande história? A nossa história de sucesso, a história na qual a gente tanto quer, deseja ter? Não é a nossa reputação. Lamento te dizer. Se até hoje você vive guardando, né, com 7 chaves, cadeados e tudo a sua reputação, eu sinto lhe dizer, não é a sua reputação que vai fazer de você ou da sua história um grande sucesso ou uma grande história para ser contada. Não é. Não é a nossa reputação. Quem tem medo de falar mal, quem tem medo de alguém falar mal de si próprio, nunca vai dar fruto. Nunca vai dar fruto. Você sabe por quê? Porque a árvore em si, a árvore não se preocupa com reputação, a árvore também não se preocupa com fruto. Ela se preocupa apenas em ser natural, em ser ela. Você já viu uma árvore, tipo, quando Deus criou uma maçãeira, ela falou assim, nossa, eu vou pensar, ou então eu tenho dúvida se eu vou dar a maçã. Não, ela simplesmente dá a maçã. Ela é natural, ela vai dar a maçã. E você? E você? Você está sendo natural? Você está sendo quem você é mesmo de verdade? Você está sendo quem Deus criou você para ser? Ou você está por baixo de máscaras, por trás de uma reputação? Você está por trás de quê? Quem é você? Quem é a pessoa que acorda sem maquiagem, que acorda descabelada? Ou que cometeu vários erros e está tudo bem, porque a gente comete erros, sim, tá certo? Cometi vários, aqui só falei alguns dos erros que eu cometi, tá? Talvez eu faça uma outra live falando de outros erros ou não. Tá, tem que comprar o segundo livro também, da onde o Senhor Jesus me tirou. Então, você já viu alguma árvore tendo problema em dar fruto? Ela não preocupa com reputação, ela não preocupa com fruto, ela só apenas é ela. Ela está ali plantada e vai dar o fruto ao qual Deus criou ela para dar. Então, assim, vamos lá. Só que o problema é que quando a gente começa a dar fruto, a gente começa a levar pedrada. A gente começa a levar pedrada. E você deve perguntar assim, mas Mai, por que eu tô levando pedrada? Por que a gente leva pedrada, Mai? Eu vou te dizer agora por quê. Porque existem 2 tipos de pessoas. As que estão florescendo e as que estão definhando. Quem é você nessa história? A que está florescendo ou a que está definhando? Então, as pessoas que florescem, a que floresce vai dar frutos. Então, vai levar muita pedrada. Muita pedrada. Se prepare. Se você está florescendo, as flores virarão frutos e vai levar pedrada. Mas se você está definhando, há uma única saída para você. Você não vai gerar fruto, e quem não leva fruto não leva pedrada, mas leva machadada. É certo, gente. Quem não dá fruto, não se preocupa, fica de boas onde você está, fica tranquilo na sua zona de conforto, porque você não vai levar pedrada, mas eu te garanto que você vai levar machadada. Porque se você é uma árvore que está definhando, você vai levar machado e vai ser cortado de uma vez por todas. É isso aí. Então, você tem que analisar a sua vida. Você está levando pedrada, você está dando frutos, você está sendo uma árvore que está florescendo, ou você está sendo uma árvore que está se definhando. Você prefere o quê? Levar pedrada ou você prefere levar machadada e virar lenha, pegar fogo e já era? Porque quando você é fruto, quando você dá fruto, seu fruto vira novas sementes que serão novas árvores, darão novos frutos. Por quê? E essa árvore tem que estar o quê? Bebendo da fonte viva, que é o Senhor Jesus. Então, olhe para você, analise sua vida. O que você quer mesmo ter? Você quer ter reputação? Ou você quer dar frutos? Eu escolhi jogar minha reputação no lixo. Eu escolhi, de uma vez por todas, não esconder mais a minha história. Não ter vergonha dela, porque ela me trouxe até aqui. Ela me fez ser quem eu sou e fez Cristo me resgatar. Então, hoje eu te peço, decida a melhor parte, decida o que você quer ser. Se você quer ser a árvore que vai florescer ou você quer a árvore que vai definhar. Pense aí. Se você vai querer agradar todo mundo,
Se você decidir agradar todo mundo, você vai levar machadada. Isso é certo. Isso é certo. Então, analise você mesmo. Pense na sua história, pense na sua vida, o que você pode fazer com a sua história, com tudo que você viveu, com as suas atitudes. Se foram equivocadas mesmo no momento, trouxe vergonha para a família, beleza. Trouxe vergonha para você mesmo no momento, mas foi uma força que você teve, você aprendeu, você superou, hoje você é uma nova pessoa, e por causa disso Cristo lhe resgatou, porque Cristo não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, amém? Então assim, você vai aprender a usar os seus erros do passado para revolucionar a sua vida, entenda assim. Os erros que você cometeu no passado, você vai usar para revolucionar a sua vida. E como Eva fez, gente, Eva é um dos maiores exemplos, o primeiro exemplo que nós temos de erro. Eva foi lá, ela mesma foi lá, comeu do fruto, fez algo errado, ao qual, né, veio tantas consequências do que Eva fez. Mas como Eva fez, você não precisará viver do seu futuro, não precisará viver para ter o seu futuro definido pelo seu passado. Ela não precisou ter o futuro dela definido pelo seu passado, porque ela fez a história dela. Deus fez, né, a partir de Cristo, uma nova história. Ele deu a nós uma nova oportunidade de fazer diferente. Ele nos dá todos os dias a oportunidade diferente. Então, seu passado não te define, entendeu? Então, assim, esse negócio de reputação, tem que guardar a reputação, não existe. Não existe. Porque a sua história pode salvar e salvará muitas vidas. Pensa nisso. O tanto de coisas que você fez, atitudes que você tomou, pode salvar muitas pessoas. Entendeu? Então, estamos aqui, pela graça de Deus, por causa de consequências também dos nossos erros, porque Cristo nos resgatou. Então, decida hoje se você vai crescer a árvore que vai florescer ou a árvore que você vai definhar. Tá bom? Gente, é isso. Foi um pouquinho do spoiler do meu segundo livro, tá? Eu creio que Deus falará grandemente ao coração através da minha história. Foram 14 anos de uma história, de um relacionamento ao qual eu sofri muito, mas foi decisão, uma escolha minha, né? No momento de carência, um momento de ter aquilo que eu nunca tive, na verdade, de suprir uma carência paternal e ter tantas coisas que eu queria, que eu desejava. Para vocês verem, eu contei um pouco da minha história de tudo. Com 13 anos eu fiz coisas e minha mãe nem sonhava. Ela nem estava assim. Eu estava tão sem orientar, sem acompanhamento, tão à vontade, que vamos dizer que foi muito fácil. Foi fácil fazer algumas coisas escondido, porque naquele momento eu estava sozinha. Eu estava literalmente sozinha. Então, é isso. Eu acredito que tudo vem para somar, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Ele me guardou, cuidou de mim, mesmo eu assim, fazendo essas coisas que para muitos, nossa, você fez isso, como é que você teve coragem de fazer? Nossa, você entristeceu, você fez tal coisa. Mas eu quero, para as mães, né, deixar isso. Observe os seus filhos, converse com eles, instrua eles, sejam amigos deles também, porque sempre há tempo. Quando você desperta, há tempo ainda. Quando você percebe, dá tempo ainda. Você só não pode deixar passar, deixar adiante, passar. Depois pode ser tarde demais. Em outro momento eu vou contar uma experiência com meu filho que eu tive muito grande. E graças ao nosso bom Deus, ele me deu a oportunidade ainda de fazer diferente na vida do meu filho. Então é isso. A oportunidade que Deus nos dá de fazer diferente, de fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Que bom falar com vocês, gente. Eu espero
de coração, que o coração de vocês estejam abertos para receber e que venha um insight de mudança, de transformação, que vocês joguem a reputação de vocês no lixo em prol de outras vidas, em prol de salvar pessoas, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma noite maravilhosa. Estaremos juntos, olha. Deixa eu contar também uma novidade para vocês aqui, que a partir de amanhã, às 21h21, ó, a hora veio aqui agora, viu? Porque eu pensei à noite, então vai ser às 21h21. Eu vou começar com vocês o chá e oração com a Mai. Vocês vão estar junto comigo numa live ao vivo. Nós vamos estar orando, lendo a palavra e tomando um chazinho antes de dormir. Não tem coisa melhor do que tomar um chazinho antes de dormir? Não tem. Então estaremos juntos todos os dias, às 21h21. Chá e oração com a Mai. Eu aguardo vocês, tá bom? Para juntos compartilharmos a palavra, para juntos estarmos unidos em oração, porque a oração tem todo o poder. Amém? Deus abençoe vocês. Uma excelente noite. Um feliz ano novo. Repleto de coisas boas. Repleto de novidades, de realizações no Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.